chorando, é um profeta que chora pelo povo de Israel que está perdido. Jeremias tem um filme bem antigo, e quando eu falo antigo é porque é mais velho do que eu, é bem antigo, que conta a história de Jeremias. É bom você assistir porque você vai entender o contexto do filme, vai entender a história do filme. Eu acho que tem na Amazon Prime, deve ter Jeremias. Digita lá e você vai ver. É um filme muito legal, porque realmente relata a história de Jeremias. E Jeremias, esquentou, amor. Jeremias vivia um contexto em que ele não é reconhecido como um profeta, ele é conhecido como aquele que profetiza contra o rei, profetiza contra o reinado. Mas dentre as profecias que ele traz exatamente uma profecia para Israel. E essa profecia, do meu ponto de vista, é uma profecia tão profunda quanto você entende, quanto você olha. Jeremias traz uma profecia falando, Deus chama ele e fala assim: Elias, levanta-te. Em algumas versões está: levanta-te e vá à casa do oleiro. Primeiro, Elias estava em casa dormindo, descansando. Talvez fosse o dia de folga dele de profeta, né? Mas estava em casa descansando. E Deus fala o seguinte: Jeremias, levanta-te e vai à casa do oleiro. E lá Deus fala com Jeremias. Deus se revela a Jeremias quem ele é e o que ele queria. Mas olha que interessante. Deus, nessa profecia, se revela em 3 prismas. Primeiro, Deus revela quem ele era. Que ele era o oleiro. Ele era o oleiro que estava moldando aquele vaso. Segundo, Deus fala quem é o vaso. Fala que é o povo de Israel. E ele fala também sobre a roda. Não sei se você leu ali, mas na tua versão está escrito que o oleiro moldava sobre a roda as circunstâncias da vida. Muito bem. Só que dentro do prisma do Novo Testamento, algumas coisas mudam e outras ficam na mesma configuração. Porque no prisma do Novo Testamento, Deus continua sendo o oleiro, ele não muda. Nós passamos a ser o vaso. E aí é bem específico, porque nós vamos ler um texto depois que vai explicar exatamente isso. Mas havia uma casa. Preste bem atenção que Deus falou para Jeremias descer à casa do oleiro. Não era para encontrar um oleiro, era a casa do oleiro. E a casa do oleiro aqui é um referencial. E eu quero trazer 5 pontos de referencial que a casa do oleiro é. Talvez a nossa leitura rápida não nos preste bem atenção nesses detalhes, mas o detalhe da casa do oleiro, ela é fantástica. O primeiro referencial que eu quero conversar com vocês nessa manhã é um referencial de novas realidades. O oleiro precisa do quê para construir um vaso? Barro. Primeiro produto. Segundo, pode falar, gente, eu sou professor didático. Mãos e água. Transformar a realidade do barro em que todo mundo pisa em um vaso de esplendor, de detalhe, de ornamento, mostra a transformação de uma realidade. E a casa do oleiro é exatamente isso, é pegar o pó e transformar em algo fantástico.
Se eu falei para você que a casa do oleiro é a igreja no Novo Testamento, então nós vamos fazer uma combinação aqui. Pense que você era um pó, e que você era pisado pelos homens, e Deus te traz, e te transforma em algo precioso para Ele. Essa transformação de realidade, quem pode dar não sou eu. Eu não posso dar essa realidade para você. Quem pode fazer isso é o oleiro, o próprio Deus. Quando você aceitou a Jesus, e você vinha com os seus tiques, e com as suas manias, e com as suas, e daí Deus vai te moldando, e de repente você para e olha, e fala assim, eu não estou me reconhecendo, porque há uma nova realidade em você, a sua perspectiva muda. Por quê? Porque o oleiro quer fazer um vaso cada vez mais bonito, melhor. Você já viu um oleiro, e aí você caminha, você vai nessas lojas, em que hoje é tudo industrializado, infelizmente, um vaso é exatamente igual ao outro, milimetricamente, mas na época de Jeremias não era assim, era tudo à mão. Mas o oleiro queria fazer um melhor vaso, pegar aquele pó em que ninguém dava nada, pisava por cima, e transformar em um vaso precioso, bonito. Essa é a realidade que Deus quer nos levar. É um vaso em que nós somos bonito, não por nós, mas pelo que tem dentro de nós, Jesus Cristo. Outra coisa interessante, e olha que interessante, Jeremias chega na casa do oleiro, e o que ele vê primeiro? O oleiro? Não, ele não vê o oleiro. A casa? Não, ele não vê a casa. Ele vê algo mais interessante que isso, que é o vaso que estava na mão do oleiro. Quero dizer uma coisa para você, que quando você sai de barro, para o que Deus te chamou, para ser um vaso de honra, as pessoas vão te ver, vão te observar, e vão ver a mudança que aconteceu na sua vida. Esse é um Deus de novas realidades. Vamos caminhar, tem bastante coisa, gente. Este lugar é um referencial do quê? De sermos moldados por Deus. De sermos moldados. O oleiro, ele vai te moldar. E aí a gente não entende as circunstâncias da vida, Por isso que a roda que o oleiro está trabalhando representa as circunstâncias da nossa vida. Para quê? Para que ele possa moldar o vaso. Ele não vai moldar o vaso no chão, ele precisa de um lugar específico, e ali era aquela roda, e o oleiro, ele começa a nos moldar o vaso, moldar conforme ele quer. Prestou atenção num detalhe? O detalhe é que ele diz que o vaso vai ser moldado conforme o oleiro quer, e não conforme o vaso quer. Trazendo para nós agora, quando eu e você nos deixamos ser moldados por Deus, conforme Ele quer, conforme Ele deseja, Ele te leva para um outro nível. As circunstâncias da vida servem para nos moldar. Eu não sei se você tem prestado atenção nisso. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações em que nós não queremos estar. É lógico, todo mundo passa por isso, inclusive eu, tá? Vou humanizar, inclusive eu.
Mas sabe o que é interessante? É que nessas circunstâncias, Deus, Ele quer nos moldar, quer nos levar a um outro nível. A questão é querer se deixar moldar. A questão é querer se deixar envolver por esta graça e entender isso. Quando nós entendemos isso, e é muito interessante isso, dizia um pastor Gilson sempre dizia o seguinte: olha, de todas as lições que ele me ensinou, essa vai comigo. Quando você entrar em uma situação, tente entender o que Deus está te ensinando o quanto antes, porque o quanto antes você aprender, o quanto antes você sai. Que lição simples, mas é uma lição poderosa, porque, querendo ou não, todos os dias vão surgir situações que Deus vai querer nos moldar, e às vezes nós não gostamos de uma pessoa, muitas das vezes nós não vamos para a cara de alguém, e aí Deus fala assim: ei, você vai trabalhar junto com essa pessoa, e você fala assim: ah, lá vem. Não, porque muitas das vezes Deus está querendo te moldar. Uma lição simples. O que acontece quando não somos moldados? E há uma questão interessante quanto ao barro ser moldado. Ele precisa de água. E a água, Jesus já disse quem era a água. João 7, 38 e 39 diz que rios de água viva fluirão de vocês. Ele está falando do Espírito Santo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: nas circunstâncias da sua vida, no seu dia a dia, vão aparecer situações em que o Espírito Santo vai precisar fluir através de você, para te moldar, para te dizer para onde você deve agir e como você deve agir, ser moldado por Deus. E vou te dizer uma coisa: muitas das vezes ser moldado por Deus vai contra aquilo que você quer, porque quando você quer, quando você está no centro, você é o cara, você toma as decisões. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece com isso? Acontece o que diz o texto: você quebra. Quando você começa a tomar as decisões da sua vida, do seu jeito, da sua maneira, você vai secando. E quando você vai secando, você trinca. E o pior do que trincar é quebrar. E aí Deus tem que vir sobre a sua vida de novo e derramar mais água do que Ele estava derramando, para te moldar, para te amolecer e te fazer um vaso de novo. Preste bem atenção no texto, que não foi que diz que o oleiro quebrou o vaso. Não. O detalhe do texto é que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Outro detalhe interessante deste texto, e quando a gente fala de se quebrar na mão do oleiro, é que o oleiro estava, por mais que o vaso estivesse seco, ele estava tentando ainda moldar o vaso. Significa que Deus não desiste de nós, mesmo que estejamos secando. Veja que interessante, se nós trazermos para a nossa realidade de igreja, você lembra que eu falei, igreja é um lugar de novas realidades, igreja é um lugar onde somos moldados, mas a igreja também é um lugar onde há conserto. E quando nós olhamos para o conserto de Deus, e a gente vem para a igreja, e quantas vezes isso me aconteceu, eu saio de um problema, eu estou em casa passando uma situação, ou eu venho
semana agitada, semana cabeça cheia, nossa, a cabeça está a mil, e aí você vem para a igreja, e daí a palavra de Deus vem como aqueles lutador de MMA, os dois pezão no peito e pum, te põe no nocaute, tof, e você fica remoendo aquela palavra uma semana. Não é porque o pastor pensou nisso, é porque o oleiro está querendo te moldar para você não quebrar. Entenda que o desgaste do oleiro em tentar recuperar aquele vaso é maior do que o vaso se deixar moldar. E o problema da nossa vida é que nós, na nossa grande maioria das vezes, nós não queremos deixar o oleiro nos moldar. Por quê? Porque nós queremos tomar as nossas decisões do nosso jeito, e porque você acha que vai ser melhor do seu jeito do que do de Deus. É ou não é? É ou não é? É, gente. É, gente. O problema é que quando isso acontece, nós quebramos, nós passamos o maior perrengue, e aí vem Deus com todo o seu amor, com toda a sua graça, Ele vem e começa a nos moldar de novo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para o vaso voltar àquela forma que era, ele vai amassar muito bem a terra. E aí a gente não entende, porque muitas das vezes a nossa situação nos leva para a igreja, e quando chegamos na igreja, parece que somos amassados, parece que Deus está dando pancada na gente. Meu Deus, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, mas Ele está amassando para fazer um vaso melhor do que estava anteriormente. Amém? Está doído, mas vai melhorar. Tenha fé, meu irmão. Outra coisa deste texto é maravilhosa, porque se você olha para esse texto, e aqui vem uma pedrada na cabeça da gente. Jeremias estava em casa e Jeremias ouviu a voz de Deus. E deixe ouvir a voz de Deus, Jeremias se levanta e vai até a casa do oleiro. Para o quê? Para ter uma revelação de Deus. Ouvir a voz de Deus é importante? É muito importante. Isso tinha que ser o básico do cristão. Ouvir a voz de Deus. Mas quando Jeremias está em casa, ele só ouve a voz de Deus, ele não tem a revelação de Deus. E quando ele sai da casa dele, e vai para a casa do oleiro, ele tem uma revelação de quem Deus é. Deus só podia revelar algumas coisas a Jeremias, por quê? Porque ele precisava estar na casa do oleiro. Entenda uma coisa, você pode ouvir a voz de Deus na sua casa, fantástico, amém. Você pode ouvir a voz de Deus no seu serviço, amém, isso é importante. Mas a revelação de quem Deus é, vai se concretizar em um lugar chamado casa do oleiro. Por quê? Porque Deus é didático, Deus é muito didático. Jeremias precisava ver o vaso, Jeremias precisava ver o oleiro trabalhando, Jeremias precisava ver o vaso quebrar, e Jeremias precisava ver o oleiro fazer um vaso novo. Há uma diferença quando você está em casa ouvindo uma mensagem, e quando você está no lugar ouvindo uma mensagem.
Há uma grande diferença nisso. Eu ia falar desde pequeno, mas desde criança, eu cresci na igreja. Passei minha juventude na igreja, casei na igreja, tudo na igreja. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: da igreja eu não arredo o pé. Sabe por quê? Porque aqui é onde Deus se revela. Sabe por quê? Porque aqui é onde Ele fala comigo. Jeremias precisava entender isso, de uma maneira prática, de uma maneira clara. Ouvir a voz de Deus é importante. Você vai ouvir no teu serviço, você vai ouvir na sua casa, mas Deus vai se revelar a você é só na casa do oleiro. Por quê? Porque há algo maravilhoso na casa do oleiro. É aqui onde Ele se manifesta, é onde Ele escolheu para se revelar. E a pandemia, meus irmãos e minhas irmãs, foi um exemplo claro disso. Nós assistimos o culto, nós ouvíamos Deus falar, mas como é bom estar na casa de Deus, na casa do oleiro, onde temos uma nova realidade de vida, onde somos moldados por Deus, onde somos tratados por Deus, e por mais que a gente venha quebrar, Deus faz de novo. E por último, o último lugar de referencial é que a casa do oleiro é uma casa que revela um propósito. Havia um barro pisado pelos homens, passava a carroça em cima, passava a cavalo em cima, o oleiro pegou esse barro, foi lá e fez um vaso. Muitas das vezes, e é o grande mal de muitas pessoas, é que muitas das vezes nós estamos em uma geração que não sabe qual é o seu propósito. Para que você foi chamado? Qual que é o seu chamado? Deus te chamou para quê? Vou dar um exemplo pessoal. Desde muito adolescente, jovem, eu sempre fiz testes vocacionais. Sempre fiz. E o teste vocacional sempre dava ensino e profeta, mestre e profeta. Sempre deu isso. Eu já tentei gabaritar outros, não deu certo. Sempre deu isso. E um tempo da minha vida, eu me apliquei, fiz curso em ensinar, e falei, o fato do profeta, eu sei como o profeta sofre, eu leio bastante a Bíblia, então eu sei como ele sofre, eu sei como ele é rejeitado, ele não é compreendido, então eu não quero, e eu deixei isso de lado. Sabe quando falta algo em você, você está completo, mas não está? E eu durante muito tempo lutei contra isso. E certa vez, ai, Deus é legal, o pastor Edinho estava pregando, e eu estava na igreja, e veio uma palavra no meu coração, com os dois pés no peito, que eu quase, ainda bem que essas cadeiras são interligadas, não dá para você cair para trás, porque se tivesse aquelas cadeiras de plástico ainda, eu ia para trás, tranquilo, por quê? Porque Deus falou assim, cara, eu te dei 2 dons, você só está querendo cuidar de um, eu te dei um propósito, e você só quer um, você que está me escolhendo, aquilo foi um como diz o gaúcho, belo de um papo na orelha. Por quê? Porque há um propósito. E quando eu
era um barro, e não tinha propósito. Deus me pegou, me fez um barro, fez o barro, me deu talentos, me deu dons, e aí nós começamos a entender, porque o seu trabalho muitas das vezes, não revela o seu propósito. Há um propósito, você está aqui porque há um propósito, Deus te chamou para um propósito, e deixa eu te dizer uma coisa, o que você vai fazer, eu não vou poder fazer, o seu dom é para você fazer. Eu não sei cantar, tocar eu já tentei, não deu, não dá. Por quê? Porque eu não tenho chamado para isso, eu não fui chamado para isso. Mas você tem um dom e um talento, e Deus te deu um propósito. Qual é o teu propósito? Quando o vaso está na mão do oleiro, é para ser moldado, e o vaso antigamente tinha várias utilidades. Deixa eu dizer para você, o vaso naquela época, vou trazendo uma linguagem bem simples para você entender, era a Tupperware de hoje. Agora você entende, tá? Cabia tudo ali, cabia tudo, era água, pega o vaso, era azeite, pega o vaso, preciso guardar comida, vai no vaso, preciso levar as coisas de outro lado para o outro, pega o vaso. Propósito, você tem um propósito, Deus te chamou para algo específico, e você só vai descobrir qual é o seu propósito na casa do oleiro, porque infelizmente na sua casa, você não vai descobrir isso. Na casa do oleiro, o oleiro vai te dar uma direção, vai te dar um norte, vai te dizer o que você tem que fazer. Na sua casa, homens, na sua casa, quem manda não é você, é a sua mulher. Por quê? Porque há um propósito, ela te direciona, e eu falo por experiência própria, então, tudo certo. Mas olha só que interessante, na casa do oleiro, ele te molda para o propósito que você foi chamado, é específico para você. Mas, tirando o talento, tirando o dom, tirando tudo isso, há algo mais precioso do que tudo isso, do que os dons, do que os talentos, e eu quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7, abra sua Bíblia, que esse versículo você tem que ler, e você tem que gravar, porque é muito, muito, muito importante. Vai dizer o porquê do vaso. Talento é bom? É. Os dons que Deus te deu é importante, mas há algo que Deus quer colocar em você, muito maior do que isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim o texto, todos acharam? 2 Coríntios, amém? Amém? 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo esplandeceu em vosso coração, para iluminar, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja a excelência do poder de Deus e não de nós. Paulo está falando o seguinte, que Deus disse para resplandecer a luz, que é Jesus Cristo, e essa luz que é Jesus Cristo, Ele guardou dentro de um vaso, que é eu e você.
muito mais importante do que os dons, muito mais importante do que isso, é ter Cristo em nossos corações. Porque quando temos Cristo em nosso coração, nós vamos viver uma nova realidade de vida. Quando temos Cristo em nosso coração, nós vamos ser moldados por Deus, nós vamos ser moldados conforme Cristo. Quando temos Cristo em nosso coração, se precisar de conserto, Deus vai nos consertar. Se temos Cristo em nosso coração, Ele se revela, Ele se manifesta. Quando temos Cristo em nosso coração, nós temos um propósito. Mas tudo isso acontece na casa do oleiro. Tudo isso se manifesta na casa do oleiro, neste lugar chamado igreja.